A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a graça que nos veio por meio do Espírito Santo seja com todos os que creem e que esperam na promessa, que esperam na realidade e que esperam no Senhor Jesus Cristo. O lugar em que estamos firmes, o lugar em que descansamos, o lugar que Deus preparou para nós. Na carta a Tiago, nós temos uma palavra a respeito do religioso. Lá explica quando a nossa religião é vã. Você pode ser religioso, você pode ter uma religião, mas a sua religião pode ser vã. E ele diz assim, no capítulo 1, no versículo 26. Então, nós vamos meditar a respeito de quando a nossa religião é vã, ou se torna vã, inútil. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã, é inútil. Então, quando que a nossa religião é inútil? É quando nós não refreamos a língua. É muito interessante e nos chama a atenção o fato de o controle da língua ser colocado em contraposição à nossa religião. Na realidade, a palavra é, diante de Deus, algo muito grave. E por que refrear a língua é tão importante? Vamos recordar que o Verbo, o próprio Deus, ele é a palavra. O outro nome de Jesus é a palavra de Deus, o Verbo de Deus. Portanto, a palavra é algo de Deus e era para ser no homem algo divino, a manifestação de Deus. Na realidade, o propósito original de Deus é que o homem vivesse por meio de sua palavra. Jesus disse isso na tentação, quando o diabo quis induzir a ele executar a palavra diabólica. Ele respondeu que o homem deveria viver somente da palavra que sai da boca de Deus. Portanto, a palavra é tudo. Por meio da palavra, Deus criou os céus e a terra. E assim, por meio da palavra, cada um de nós ordenamos as tarefas, ordenamos a nossa vida e manifestamos o que há no nosso coração, na nossa alma. E segundo as Escrituras, manifestamos até mesmo o que somos diante de Deus. Portanto, seria bom que todos nós examinássemos como tem sido a nossa palavra. É interessante que ele usa refrear a língua. Algo que nós gostamos muito é falar. Mas refrear lembra freio e nos lembra um carro. Um freio, um carro. Um freio, um animal. O que é freio? É aquilo que faz parar. Mas ele usa refrear. É mais do que frear. É frear fortemente. É frear antecipadamente, é pensar no que vai falar. Então, a primeira disciplina que nós devemos ter em relação a Deus, quando nós nos convertemos, é em relação ao que nós falamos. Pois o que tornará as coisas válidas diante de Deus é o que nós falamos. Portanto, há muito que meditar a respeito disso. E tanto é comprovado nas Escrituras, e é verdade, que na primeira carta de Pedro há a mesma palavra. E está na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 10. Está assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem engano. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la.
A palavra pode ser usada para trazer paz e também para tirar a paz, para fazer guerra, para debater, para discordar, para atacar, para cortar as pessoas, para machucar as pessoas. Portanto, a palavra é algo central na nossa vida espiritual. Aquilo que falamos é o que nós temos no nosso coração. Portanto, o exercício de refrear a língua é o primeiro exercício espiritual que todos os nascidos do Espírito devem aprender e colocar em prática. E a questão é, como você tem usado a palavra? O que você tem feito deste dom de Deus que é falar? Pois, na verdade, o falar humano foi tão contaminado porque o que temos no Éden são duas palavras. A palavra de Deus dizendo, não faça isso. E a palavra do diabo dizendo, faça isso. Não é assim no Éden? Deus disse, não coma isto. A serpente veio e disse, você pode comer. É uma palavra contra a outra. O homem pecou e o homem caiu. E todos nós viemos caídos a esta terra, sem a vida de Deus. A razão que Pedro diz, quem quer ver a vida ou amar a vida? Que vida? A vida espiritual, a vida de Deus. Deve ser feliz, mas a maneira de ser feliz é ter cuidado com o que fala. O que implica que há muitos dos nossos aborrecimentos, a maioria dos aborrecimentos, 90% dos aborrecimentos que temos é por causa da palavra. O pecado veio por causa da palavra. Não há nada mais terrível diante de Deus, que é a palavra, do que maledicência, pecado da língua. Difamação, pecado da língua. Falso testemunho, pecado da língua. Todas estas coisas são terríveis para a nossa alma e produzem infelicidade. E nós vamos receber exatamente aquilo que nós falamos. Medimos as pessoas com as nossas palavras. Vemos as pessoas erradas e nós publicamos o erro delas. Não foi assim no caso de Noé? O filho viu o pai errando e publicou aos irmãos. E aquilo foi terrível para ele. Ele trouxe maldição. Se você não quer maldição na sua vida e somente bênçãos, aprenda a refrear a língua. Mas há uma palavra mais dura a respeito do falar, e o próprio Mestre Jesus foi quem disse. E está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 37. Ele disse assim, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Que disto passar vem do maligno. Então agora nós podemos ir mais adiante nesta meditação a respeito do significado da palavra. Então significa que se Deus pode falar através de nós e fala através de nós, também o diabo fala através do homem. E quando que o diabo fala? Por meio da maledicência. Se você tem por hábito, maldizer as pessoas ou falar mal das pessoas, o diabo está falando em você. Se dá testemunho de algo que você não viu, e é mentira o que você diz, é o que os outros disseram, e você espalha a mentira, o diabo está falando por você. Quem disse isso foi Jesus. E o nosso compromisso é dizer o que Jesus disse, é ensinar o que os apóstolos ensinaram. É para que a nossa religião não seja vã. A razão de que muitos estão praticando a religião por 80 anos e são as mesmas pessoas, não têm experiência nenhuma da vida espiritual, não cresceram em Cristo, não têm nenhum entendimento,
As pessoas não se importam com as Escrituras, não entendem nada, eles somente dizem, eu sou confuso, eu não consigo compreender, é porque estão firmes numa parceria com o diabo. Isto é, falando além do que convém. Portanto, pelo que Jesus ensinou, nós devemos ter muito cuidado com a palavra. Caímos em laços e em situações muito difíceis por causa daquilo que nós falamos. Também temos uma palavra no livro de Provérbios a respeito de falar. Recordem e guardem. Seja a tua palavra mínima a respeito de todas as coisas. Este é o ensinamento do Mestre. É para não ter sofrimento na sua alma, não ter aflição, não ter angústia. Pois que se nós cooperarmos com o diabo, nós vamos viver angustiados. Nós vamos viver tristes, aborrecidos, porque quem vai nos aborrecer é o Deus vivo e verdadeiro, que é a palavra da vida. É por isso que Pedro disse, quem quer amar a vida e ver dias felizes, você quer ser feliz? Refreie a sua língua. Seja a sua palavra mínima. Sim, sim, não, não. Não transmita, não fofoque. O mexeriqueiro não deve estar entre o povo de Deus. Está escrito lá na lei. Mexeriqueiro é aquele que transmite conversas entre uns aos outros. Então, Jesus ensinou-nos algo tremendo. No livro de Provérbios, no capítulo 18, está escrito assim, versículo 6. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. Há pessoas que estão loucas por uma contenda. Elas gostam de levantar contendas. Estão a distribuir açoites. E a boca está bradando por açoites. Ela está pedindo para ouvir algo que a machuque. É assim. Ainda diz mais no versículo 7. A boca do insensato é a sua própria destruição. E os seus lábios, um laço para a sua alma. Bem, somente nesses versículos vemos o quão terrível é falar. A palavra se torna um laço para nós. Aquilo que nós falamos nos prende. Quantas pessoas ficam envergonhadas por algo que disse? Ficam presas por algo que disse. E diante de Deus. Portanto, se nós desejamos religião verdadeira, comunhão com o Espírito Santo, dias felizes, vamos aprender a falar. Vamos aprender a usar a nossa língua. Vamos aprender a usar este dom que só nós temos a semelhança de Deus, que é falar. Somente nós, que fomos feitos à semelhança de Deus, podemos falar como Deus fala. Deus detesta ídolos mudos, porque os ídolos não falam. O homem gosta muito de ídolos, porque o ídolo não tem palavra para ele. Ele pode fazer com o ídolo o que ele quiser. Ele gosta demais do ídolo. O ídolo não fala nada. Mas Deus fala. É porque as pessoas não querem e muitas vezes não buscam ou não desejam o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro tem uma palavra para você. O Espírito Santo tem uma correção para você. O Espírito tem uma correção para cada um de nós. E hoje, por meio da doutrina dos apóstolos, nós estamos meditando em ter uma religião verdadeira. Não uma religião vã. O que é uma religião vã? É algo que não produz efeito para a transformação, renovação da nossa mente. Nós precisamos renovar nossa mente. Pensar de maneira diferente para que possamos ter uma boa palavra. Uma palavra que edifica, não que destrói. O que disse o provérbio? A destruição vem da palavra. Casamentos são destruídos por causa da palavra. Relacionamentos são destruídos por causa da palavra. Amizades são destruídas.
e há ressentimentos, ofensas. Então, há muitas iniquidades relacionadas à palavra. E cada um de nós que somos educados na vida espiritual, e nascemos de novo, aprendemos a refrear a nossa língua. Isto é um assunto tremendo e é uma palavra maravilhosa. Você quer ver dias felizes? Quer ser feliz? Então aprenda a usar a sua palavra. Usar a língua. Refreie. Pense bem antes de falar. Tenha um freio. Carro sem freio geralmente produz acidente. Palavra também sem freio produz acidente. Brigas. Há pessoas que machucam umas às outras. Há mesmo algumas que matam a outra por causa da palavra. A ira suscitada, a ira vem por causa da palavra. Então, esta é uma lição tremenda e cada um de nós precisamos meditar muito no que falamos. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, que todos vocês que desejam, aos que não querem, Jesus disse, se alguém quiser, aos que querem ter uma religião verdadeira, aos que querem algo que dá resultado na sua alma, renova sua mente e te traz a bênção de dias felizes. Refreie a sua língua. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a bênção do Espírito Santo esteja com todos vocês. O amor de Jesus encham os vossos corações. Amém.